Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos começando aí mais um seminário de formação católica. Deixa eu fixar o comentário. Estamos começando aí mais uma aula, continuando da semana passada. Zenaide, boa noite. O pessoal tá chegando. Pessoal, eu anunciei que é a aula 76, mas é a aula 77, tá? Eu tinha publicado na semana passada a aula 76, na terça-feira, quarta-feira, né? Sobre o projeto Leitura Divina, né? Boa noite, Vanderlei, Eliana, pessoal aqui no Facebook também interagindo. Na quarta-feira eu publiquei um vídeo sobre o projeto Leitura Divina, aonde eu mostrei todo o plano de estudos, tá? E eu publiquei hoje também um PDF, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Eu publiquei um PDF também. Eu coloquei esse PDF, tá na minha bio no Instagram. Pessoal aqui do Facebook, não tá aqui no Facebook. Eu botei aqui foi o link do eu botei o link do YouTube. Vou colocar aqui agora, pessoal do Facebook aí, ó. Vou colocar o link agora do PDF com o estudo bíblico, tá? Tá no Telegram, ok, pessoal? Publiquei agora. Tá no canal no Telegram Leitura Divina. O PDF lá vocês podem baixar, aonde tem todo o plano, Zenaide. Você que perguntou, tem todo o plano. Isso, calma. Já leu? Só uma página, né? O PDF é muito simples, é uma página só. Ele explica ali de forma bem resumida, tá? E o resto são as leituras. Você já está ali com a leitura dos 2 anos. Você já está ali com um plano de estudos completo. Coloquei tudo ali. Ah, Agora, se você quer entender mais profundamente, assiste a aula 76, que aí eu explico melhor, tá bom? Pessoal, vamos tocar o barco. Nós estamos falando sobre a Santa Igreja, tá? Só para terminar, esse plano de estudos, meus irmãos, é um estudo bíblico, tá? Quem não gosta, quem não quer estudar a Bíblia? Todo mundo gosta de estudar a Bíblia. Qual é o método? Tem vários métodos aí e tal. Esse para mim é um dos melhores métodos em questão de cronologia, porque você vai estudar com a liturgia da igreja. Você vai acompanhar a liturgia da igreja, ok? Então você vai num ritmo de 2 anos. Então vai devagar, você vai com os tempos litúrgicos, né? Na Páscoa, na Paixão de Cristo. Então você vai contemplando a história da salvação junto com a igreja inteira. Então recomendo muito que vocês façam parte dessa equipe. O canal Leitura Divina no Telegram já está em mais de 218 inscritos, ok? O pessoal acompanha lá, a Lectio Divina. A gente produz todo mês uma agenda para você imprimir, fazer sua agenda espiritual de graça. E, uh, enfim, nós vamos começar a estudar a Bíblia aí de forma muito legal, em grupo. Então, faça parte, tá todo mundo convidado, beleza? Fica atento a esse canal no Telegram, principalmente o canal no Telegram, tá bom? Nós temos até um grupo no WhatsApp, mas a gente recomenda o canal do Telegram, beleza? Meus irmãos, nós estamos falando sobre a Santa Igreja, tá? A aula anterior, aula 75, foi muito boa. Recomendo que vocês assistam. Quem não assistiu, assista, tá? No meu perfil aí no Instagram tem Seminário de Formação Católica, você vai ver todos os vídeos. E o pessoal aqui do Facebook, eu coloquei aí no topo do vídeo o link do YouTube para que vocês acessem. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós clamamos o Teu Espírito Santo, Jesus, para que nós possamos fazer aquilo que é da vontade de Deus.
Inspirai no Senhor as tuas palavras, de acordo com a tua santíssima vontade, que não se cometa nenhuma injustiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, sejam bem-vindos. Nós estamos falando sobre a Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira aula nós falamos da importância da comunhão, o quão importante foi Jesus treinar os 12 apóstolos, o quão importante foi Jesus preparar os discípulos. Foi intencional de Jesus preparar um círculo mais íntimo dos apóstolos para preparar a igreja. Depois ele envia esses mesmos apóstolos para que possam redoutrinar outros, formar outras pessoas. Então a igreja cristã, a igreja de Cristo, a igreja de Cristo que Cristo fundou, é aquela que forma discípulos. Desde o ano 30, vamos dizer assim, desde lá. Então a igreja de Cristo não morre e cumpre a missão de Jesus. É importante entender o seguinte: há uma união muito íntima entre Jesus e a igreja. Beleza? A Sagrada Escritura diz que a igreja é o corpo de Cristo. A Sagrada Escritura, a teologia bíblica, fala que a igreja é o próprio Cristo total, em que Cristo é a cabeça desse corpo e nós somos os membros, ok? É essa a simbologia que o apóstolo Paulo usa, beleza? Isso não é invenção do Papa X, Y, não. Isso é o apóstolo Paulo, nas Sagradas Escrituras, fala da grandiosidade que é a igreja de Cristo. A igreja não é pouca coisa, meus irmãos. A igreja é configurada ao próprio Cristo. Ela é comparada ao próprio Jesus. Infelizmente, hoje, a nossa sociedade fala a palavra igreja de forma pejorativa. E isso é demoníaco. Isso não é de Deus. Porque na Sagrada Escritura, igreja é o próprio corpo de Cristo. Deu para entender, meus irmãos? É o próprio Cristo. Então, Alessandro, mas a igreja tem um monte de gente assim, tal. Olha só. A igreja nasceu como Jesus. Igual Jesus, né? Jesus nasceu sob o sinal de contradição, né? Sinal de contradição. E assim também é a igreja. Jesus foi amado e acolhido por muitos, mas também foi odiado e perseguido por muitos. A igreja, da mesma forma, ela vai ser amada e perseguida também. Do mesmo molde de Jesus, a igreja é continuadora da missão de Jesus. Nós vemos que quando Jesus é apresentado no templo, né, o profeta Simeão diz: eis que esse menino será uma pedra de tropeço para muitos em Israel. Em Atos 8, diz que naquele dia rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. A igreja já começou sendo perseguida. A igreja já começou enfrentando a cruz, enfrentando sofrimentos diversos, perseguição, morte, martírio, assassinato, ok? Isso fez parte diária da vida cristã, né? A tal ponto que Paulo vai dizer, olha aqui, Atos 14, 22, confirmava as almas dos discípulos, exortava-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Então, meus irmãos, é preciso entender essa dimensão. A missão de Jesus não acabou com sua morte na cruz. A missão de Jesus eternizou-se na ressurreição, na sua ascensão, na vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, na vida da igreja fundada por Cristo. A igreja destemida de Pentecostes cresce e se eterniza a cada dia
em cada batizado que reza, sofre e ama. Isso são palavras da igreja. Cada batizado, cada um de nós que somos batizados, cada filho da igreja, ele é chamado a continuar a missão de Jesus, tentar salvar este mundo das trevas, da ignorância, das trevas do erro. Nós somos chamados a continuar a missão de Jesus. Alguém pode dizer assim, isso aí é exagero, né? Assim não, isso aqui é continuar a missão de Jesus, você é doido. O próprio Jesus falou em João 14, 12, né? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E fará ainda maiores do que esta, porque eu vou para junto do Pai. Quer dizer, nós somos chamados a continuar as obras de Jesus. Bem-vindo, Nicolas. Continuar a obra de Jesus. E mais ainda, mas como mais? Porque Jesus, né, teve a vida interrompida. Então nós somos chamados a continuar a obra de Jesus. Os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam a história de Jesus Cristo. O livro do Atos dos Apóstolos conta a história de como nasceu a igreja. Olha só que bonito o Novo Testamento. Os 4 primeiros livros contam a história de Cristo. O 5º conta a história da igreja de Cristo, do nascimento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E o restante das cartas contam como se propagou a igreja. As cartas de Paulo e outros discípulos são admoestações, recomendações e ordens às igrejas espalhadas em várias cidades. Algumas igrejas em algumas cidades tinham sérios problemas e erros. As cartas foram enviadas para solucionar muitos desses erros e problemas. Então, nós vemos uma continuidade. Isso é bíblico, isso é história da salvação. Por isso que a gente diz Santa Igreja, porque a igreja vem de Cristo. O reino de Deus se fez história na vida e ação de Jesus Cristo, Deus e homem. O reino de Deus se fez história em Jesus Cristo. E também na vida e na ação da igreja. A igreja é o sacramento no mundo. A igreja foi chamada a ensinar e levar a todo mundo a observar o que Jesus mandou. E ensinar com a vida dela. Foi essa a ordem de Jesus, no finalzinho do Evangelho de Mateus, em que ele vai reunir os apóstolos, como eu citei aqui, mas eu vou ler ipsis literi, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Mateus 28, 19. E depois, e ensinai a todas as nações. Ensino, gente, pressupõe o quê? Aprendizado, conhecimento, estudo. E hoje as pessoas acham que só fecha a porta do quarto, eu estou aqui rezando, eu já sei tudo que... Eu sou iluminado aqui, Deus me ilumina, eu tenho tudo já que eu preciso, eu não preciso de mais nada. Para que Jesus enviou a igreja? Para que Jesus fundou uma igreja se você pode rezar em casa? Não! Não é só em casa. O Senhor fundou a igreja para que nós vivêssemos em comunhão. Essa foi a aula anterior, assistam para vocês verem a importância para Jesus do que é a comunhão. A reunião entre os apóstolos, a reunião. Os discípulos frequentavam todos os dias o templo. Os discípulos se reuniam. Eles morriam, eles eram martirizados. Eles corriam risco de vida para poderem se reunir nas catacumbas, nos cemitérios. Os apóstolos se reuniam nos cemitérios. Eles eram ameaçados de serem torturados e mortos, mas se reuniam para celebrar a Santa Missa. Uma vergonha para a nossa geração covarde, que não se reúne com medo de um vírus. Com medo de um vírus. Eu não estou criticando o início da pandemia, me entendam que é preciso haver discernimento, mas nesse momento agora, infelizmente,
Infelizmente, as igrejas voltaram às missas e as igrejas estão vazias. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, meus irmãos. Nós somos chamados a ser católicos e amar a nossa igreja e viver a igreja. Viver a igreja. A Viviane está dizendo que está travando e entrando outro vídeo. Ixi. Aí, Viviane, não sei o que está acontecendo. O Facebook apronta. Recomendo ir para o Instagram. No Instagram tá normal lá. Até então ninguém reclamou. Beleza? Mas eu vou colocar o vídeo depois íntegro no YouTube, o vídeo do Instagram. Beleza, pessoal? Meus irmãos, Jesus mandou: ide e ensinai todas as nações e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, o ensino e o sacramento. Essas são as duas grandiosas ordens de Jesus. Ensinai-as a observar tudo que eu vos prescrevi. É isso a igreja, cara. É isso a igreja. Meus irmãos, Cristo deu a sua vida, morreu por nós, pela igreja. Me entendam. Jesus morreu para fundar uma igreja. Jesus se encarnou para nos salvar. Mas esse nos salvar passa pelo ensino e pelos sacramentos, isto é, passa pela igreja. Não existe salvação sem a igreja. Quem diz isso é a Sagrada Escritura. Quem diz isso é a Bíblia. Ah, Alessandro, não. Salvação é Jesus. Mas o próprio Jesus, ele fala que ele é a igreja. Que ninguém vai ao Pai senão por mim. Percebam, olha só, meus irmãos, Efésios 5:25. E vocês vão entender por que a gente diz Santa Igreja. Né? As pessoas têm medo de falar Santa Igreja. Né? Não é politicamente correto. Uma pinóia. Nós temos que falar o linguajar bíblico, o linguajar teológico, sem medo que o mundo vai pensar. Sem medo que o mundo vai pensar. Efésios 5:25. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Percebam, meus irmãos. Beleza, tem uns comentários aqui, doido aqui. Eu não tô entendendo não, doido não, né? Eu que não tô entendendo, eu que sou doido aqui. Mas voltemos aqui ao texto. Desculpa aí, porque o pessoal tá comentando aqui, tá caindo e tal. Mas parece que voltou aí. Meus irmãos, olha só. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Isso aqui é primordial. Presta atenção aqui. Maridos, amai as vossas esposas como... E aí vem a comparação. Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se entregou aonde? Na cruz. E olha o poder do sacrifício de Cristo. Se entregou por ela para santificá-la. Se Jesus morreu na cruz para santificar a igreja, quem sou eu, mero mortal, para não falar santa igreja, santificada igreja pelo sangue do Cordeiro? Deu para entender, pessoal? A igreja é santa porque Cristo a santifica. Cristo a santificou. E é a palavra que garante isso. Não é o Alessandro, não é o Papa XYZ, é o dizendo claramente
dizendo claramente: Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa. Olha só, para apresentar para o próprio Cristo, o Cristo que enxerga todas as nossas manchas. Cristo a santifica de forma a apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula. Mácula significa mancha. Sem ruga, quer dizer, não vai estar velha. Sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Deu para entender, meus irmãos? Então percebo que essa historinha que a gente diz assim, a igreja é santa e pecadora. Não, é santa porque é de Cristo, pecadora por causa de nós. Teologicamente é incorreto dizer isso. Teologicamente, presta atenção aqui, presta atenção. Teologicamente a igreja é só santa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. E percebam, meus irmãos, eu estou na igreja, caio no pecado, toda vez que eu caio no pecado, eu me afasto da igreja santa e irrepreensível. Cada vez que eu peco, me afasto da santidade de Cristo, do corpo de Cristo. Cada vez que eu peco, e se eu caio no pecado mortal, eu rompi com a igreja de Cristo. Por isso eu preciso me reconciliar com Cristo através da igreja. Como é que eu faço para me reconciliar com Cristo através da igreja? Sacramento da confissão. Ela é o laço que une igreja, Cristo, eu. Deu para entender a dinâmica do que o próprio Cristo nos deixou pelos apóstolos? A Rosário está falando, travou mesmo. Né? Pessoal, ou pega lá no Instagram ou veja no YouTube, beleza? Meus irmãos, entender essa grandiosidade dessa santidade da igreja é primordial. Eu preciso da igreja. Sem a igreja eu caio no pecado. Sem a igreja eu não consigo ficar de pé. Eu preciso dos sacramentos, eu preciso da Eucaristia, eu preciso da confissão. Eu preciso estar perto dos santos. Eu não consigo ficar de pé sozinho, eu preciso de Cristo. É isso, meus irmãos. É esse o segredo da santidade. Por isso que muitos não conseguem. Não dá, esse negócio de ser santo não existe. Não existe esse negócio de ser santo, ninguém é santo. É porque não ama a igreja. É porque não vai à igreja. É porque não vive a igreja. A igreja é o próprio Cristo, é o corpo de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20... Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, diz assim: Cuidai, Paulo falando, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sob o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Ô glória! Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Cuidai de vós mesmo, vigiai. Presta atenção, irmão. Mateus, olha só, Atos Apóstolos 20, 28. Cuidado. E cuidado com todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos bispos para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. E olha o que ele diz: sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas. Vigiai, lembrai-vos. Enfim.
Deu para entender, meus irmãos? A importância da Santa Igreja. A gente tem que reafirmar isso. Eu estou reafirmando aqui várias vezes. Amar a igreja, Santa Igreja, Santa Igreja, Santa Igreja. Não vou repetir de falar isso, porque o que eles repetem aí fora, de forma pejorativa, com a cara feia, né? A menina citou Fátima Bernardes aqui, né? A Rede Globo. Toda vez que apresenta na novela um padre, o padre é safado, o padre é promíscuo, o padre é bandido, o padre é ladrão. Nunca retrata o padre como você conhece o padre da sua paróquia. Entendeu? E aqueles outros mundanos que vivem na promiscuidade são pessoas de bem, são pessoas amorosas, mas o pastor, o padre, é tudo vagabundo nas novelas. Entendeu? É uma estratégia para denegrir a igreja de Cristo. É uma estratégia para denegrir o cristianismo. E implantar aqui, uma repulsa à igreja. Então é preciso reafirmar nosso amor à igreja. Encher a boca quando falar Santa Igreja. Amar a igreja porque a igreja é corpo de Cristo, do qual nós somos os membros, meus irmãos. Devemos conhecer a igreja. Devemos amar esta igreja que nos gerou para filhos de Deus. É a igreja que gera em nós essa santidade, é a igreja que nos batiza, é a igreja que nos dá a primeira Eucaristia, é a igreja que nos perdoa através do sacramento da confissão, é a igreja que tem um padre lá, a igreja é a maior obra de caridade do mundo. Do mundo. Tira a igreja da África hoje, para vocês verem o que acontece. Então, meus irmãos, a igreja nós temos que amar e nós temos que falar com orgulho. Com orgulho. E se vir e debochar com risadinha, é enfrentar mesmo. Enfrentar mesmo, meus irmãos. Não é baixar a cabeça, falar mansinha, sou humildezinho. Isso não é humildade. Isso é soberba. Entenda uma coisa, meus irmãos. Hoje, infelizmente, se espalhou dentro da igreja, culturalmente do Brasil, que humildade é você falar manso, baixar a cabeça, não confrontar ninguém, que isso é humildade. Isso não é, meus irmãos. Pode ser, pode não ser. Sabe por quê? Porque atrás de uma voz mansa que não confronta nada, pode se esconder uma pessoa muito soberba, que não quer se expor, que não quer defender a verdade, uma pessoa cheia de omissão. Ou até uma certa cumplicidade com o protestantismo, com a heresia, com quem ataca a igreja. Quantos ataques a igreja tem sofrido? E os católicos, quietinho. Nós temos que ser guerreiros e defender a verdade sem medo, meus irmãos. Isso é humildade. Humildade dá a cara para bater. Falar mesmo. Porque a verdade precisa ser dita, meus irmãos. Jesus falava, se vocês se calarem, as pedras clamarão. Cadê os profetas de hoje? Nós não podemos nos calar, meus irmãos. Jesus falava, o que eu vos digo aos ouvidos, gritai nos telhados. É gritar, meus irmãos. Você acha que gritar é falar mansinho? É gritar. Nós temos que, se a gente ama, defende. Se alguém falar que sua mãe é uma prostituta, vagabunda, você vai fazer o quê? Você não vai defender? É a tua mãe igreja que leva para o céu, te dá comunhão eucarística. Defenda a tua igreja, toma vergonha na tua cara. Aprenda o que é igreja e defenda. Exija dos seus filhos respeito quando falar da igreja. Exige das pessoas que estão ao seu redor, falar, você pode até ter errado, mas me respeita. Usa até você para poder fazer o cara ficar quieto. Nós temos que defender a nossa mãe, a Santa Igreja. Sem medo. Sem medo, meus irmãos. Por trás dessa mansidão que muitos mostram por aí, por muitas vezes se esconde soberba,
cumplicidade, covardia e ignorância. Olha para os santos, meus irmãos. Olha o discurso de São Tomás de Aquino contra os hereges. Olha Santo Atanásio. Olha Santo Agostinho. Olha para os santos para ver se eles eram assim, mornos, como nossa cultura atual é. Não foram. Defenderam ferrenhamente. São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia. Vai falar salvação só na Igreja Católica. Discípulo de São João falou isso. Então, meus irmãos, é a igreja que nos educa na fé, é a igreja que nos alimenta nos sacramentos, é a igreja de Jesus, é a nossa igreja, do qual o próprio Cristo é a cabeça. É isso que ele diz nas Sagradas Escrituras. Próprio Cristo. Então, meus irmãos, é hora urgentíssima de defendermos a nossa igreja, defendermos o cristianismo, pedirmos o maior respeito ao Papa. O Papa é um ser humano, pode errar sim. Claro que em pronunciamento ex cátedra, ele tem uma certa, ele não vai errar. Mas o Papa, como ser humano, ele mesmo pede oração. Ele mesmo pede oração. O nosso Papa é humilde nesse sentido, de pedir oração, de falar de fragilidade, de fraqueza. Nosso Papa pode errar sim, como vários papas na história erraram, e os santos não deixaram de amá-los e de exortá-los no erro, mas de amá-los e respeitá-los. Cobramos respeito dos católicos, dos protestantes também. Respeita. Nós temos que ter respeito. A Sagrada Escritura nos manda respeitar toda autoridade. Toda autoridade. Isso aí, Lourdes. Ressuscita os profetas, Senhor, para não ter medo da verdade que tem que ser dita. É isso aí, Lourdes. Peçamos ao Senhor, meus irmãos, não é fácil enfrentar esse momento difícil que nós estamos passando, de tantos ataques. Eu sei que não é fácil. Algumas pessoas às vezes não têm o que dizer, não sabem o que dizer. Eu entendo isso. Mas que esse vídeo sirva de alerta, que a gente precisa fazer alguma coisa e começar a pensar. Ok, meus irmãos? Vamos terminar então com uma oração, pedindo ao Senhor que derrame sobre nós a luz do seu Espírito, Senhor, para que nós possamos fazer a tua vontade acima de tudo, Senhor. Senhor, dá-nos a luz do teu Espírito Santo para conhecermos esses mistérios da Santa Igreja, para que nós possamos amá-la e te servir nela, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, amanhã às 8 horas nós vamos terminar esse tema. E amanhã vai ser importantíssimo, porque nós vamos pegar nas cartas de Paulo o que São Paulo vai dizer que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, que há mistérios na igreja que até os anjos desejam contemplar. A coisa é muito mais alta do que nós pensamos. Jesus nos deu uma graça extraordinária pelo seu corpo, que é a igreja. Então não percam amanhã. Se Deus quiser, a gente está aqui às 8 horas e a gente vai fazer a terceira parte, a Santa Igreja, parte 3. Quem não viu a parte 1, pega aí no seminário a aula 75, beleza? E a aula 76 é o estudo bíblico que nós vamos começar a partir de semana que vem, tá bom? É isso aí, Deus abençoe a todos, boa noite, fiquem com Deus, rezem em cima disso e divulguem, tá? Espalhem, divulguem esses vídeos, essas aulas, para que outras pessoas possam ser edificadas. Deus abençoe a todos, boa noite, meus